falar um pouquinho agora de dicas ainda, né, sobre a validação da ECD. Gente, assim, algumas validações a ECD não faz, tá? Digo referente à ECF, que é a escrituração fiscal contábil, né? Então, há algumas validações que simplesmente a ECD, para ela, não é um erro, né? Ela pode, às vezes, ser uma advertência ou simplesmente não apontar nada no momento que você está fazendo a geração, tá? E a ECF faz a validação, tá? A ECD, ela é uma sequência, sim, tá? A ECD e a ECF são uma sequência de obrigações e uma depende da outra para algumas informações, né? Então, meu entendimento, tá? Entendo que o PVA da ECD já deveria validar, né, futuros erros na ECF, sendo que eu preciso, obrigatoriamente, para algumas empresas, recuperar a ECD anterior, né? Mas ela não faz. Então, como dica para vocês, tá? Como que vocês podem fazer para visualizar futuros erros, tá? Que podem apresentar lá na ECF. Então, eu posso validar a minha ECD no PVA, ela validada, vocês entendendo que esse é o arquivo que eu vou transmitir, certo? Então, assina o arquivo, mas não envia, somente assina ele, tá? Elabora a ECF, né, com os dados dos registros e tudo mais, a ECF, e recupera a ECD dentro da ECF, tá? Todos os erros oriundos da ECD, tá? Não validados lá na ECD, vocês vão conseguir visualizar isso lá no ECF, né? Há alguns registros, como, por exemplo, registros do balanço patrimonial, da DRE, que são importantes para a apuração ali, né, do resultado. Se você não tiver ali um referencial bem feitinho, vai ocorrer erros lá na ECF. Então, é bem importante porque a gente consegue ajustar isso antes de enviar, né, evitando que a gente precise fazer uma substituição de ECD, né, que quem trabalha na área sabe que ela é mais complexazinha, em função da substituição, das assinaturas, enfim. Então, para a gente poder evitar essas situações, é bem importante, né, a gente deixa para vocês como dica, tá? Então, fazendo a validação da ECD lá na ECF, ela não apresentando nenhum erro que seja oriundo dos registros alimentados pela ECD, nós podemos voltar lá no nosso PVA e então fazer o envio, certo? Aproveitando que nós estamos falando de ECF, que é uma sequência, né? Logo depois da ECD nós temos a ECF, nós gostaríamos de compartilhar com vocês, não sei se vocês acompanharam os comunicados, mas no início de maio, né, Rai, que nós liberamos os adendos da ECF, então a ECF Layout 10, né? Houveram muitas alterações de layout, nossa equipe trabalhou duro, né, para conseguir liberar o quanto antes, né? Então, ela já está liberada. Então, se vocês, por acaso, em suas versões, não tenham ainda a versão 10 do layout da ECF, vocês podem procurar o analista de relacionamento de vocês para que ele possa validar ali o ambiente de vocês, se a versão é compatível com o adendo ou se precisa atualizar, né? Então, verifiquem isso para que seja possível vocês conseguirem fazer a ECD junto com a ECF, tá? Continuando então aqui sobre a ECD, uma coisa bem importante, tá? O validador da Receita ele não andou compatível com o mesmo layout, tá? Como assim? O validador da Receita liberado, então, ele está na versão 10, mas a geração do arquivo layout liberado pela Receita está no 9, tá? Então, vocês não se preocupem que por acaso pode ter alguma divergência, não. Foi a Receita mesmo que liberou dessa forma. Eles continuaram evoluindo a versão do validador, mas o layout não foi evoluído, tá? Então, hoje a gente está com o validador na versão 10.2.1, tá? É bem importante também que vocês estejam com o validador atualizado, porque senão na hora de fazer a transmissão,
vocês estão com todo o arquivo ok, todo validadinho, tudo certo, fazem a assinatura. Quando vocês vão fazer a transmissão, ocorre um erro no PVA dizendo que o validador está desatualizado, tá? Por que a gente comenta isso com vocês? Às vezes pode só dar o erro, vocês baixarem a nova validadora ali, validar de novo e conseguir transmitir tudo certo. Só que a gente já pegou situações em que o validador passou a validar informações que antes ele não validava. E aí, então, passou a dar erros, tá? Então, é bem importante vocês se atentarem a isso, porque senão pode ocorrer de vocês estarem próximos ao prazo, fazer a validação, está tudo ok, daí dá o erro, então, que o validador está desatualizado, vocês atualizarem e passar a ter erros no arquivo. E daí vocês estão muito próximos do prazo e pode acontecer de perder o prazo, tá? Então, por isso que a gente deixa essa dica para vocês aqui. Muita movimentação, né? Muita movimentação mesmo. E a validação do PVA, ela não tem uma performance muitas vezes muito rápida, né, uma performance muito boa. Ele acaba demorando para gerar o arquivo. Então, o ideal, como a Rai disse, é sempre conferir, né, a versão do PVA antes de fazer a validação, né? Vamos que vocês têm aí um arquivo que é muito grande e o validador demora para validar esse arquivo. É mais rápido, mais prático já antes de começar a validação, já conferir a versão do PVA. Nós colocamos na tela para vocês ali, na FAQ, que está ali no chat, ali tem um print ali do erro que ocorre dentro do PVA, né? Quando a versão não é a última liberada, no caso. Outra coisa também que acontece bastante é a gente baixar uma versão e no próximo dia ter uma outra versão do validador, tá? A RCF a gente estava com bastante situações assim, agora neste ano mesmo, que por vários dias consecutivos, assim, falhando uma semana, duas, a Receita Federal liberava uma nova versão do validador. Então, é bem importante que sempre vocês deem essa revisada, porque não é garantido que eles não vão liberar nenhuma outra versão até o final do prazo, tá? Pode acontecer deles liberarem outras ainda até que vocês terminem a validação.